Gente, a gente está dando início a mais uma conferência e eu volto a lembrar que o pessoal, cadê minha cola? O pessoal da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, está com uma campanha de arrecadar donativos e também financeiro para doar nas comunidades em que as bibliotecas comunitárias participantes da rede estão atuando. Lembrando que são 119 bibliotecas comunitárias participantes da rede, estando presente em 22 municípios na região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, atendendo um público médio de 30 mil famílias por mês. E lembrando que essas bibliotecas, em geral, ficam em áreas periféricas e com alto índice de pobreza, violência e também de exclusão dos serviços públicos. Então, a gente da biblioteconomia, quem puder doar alguma coisa, colaborar, e quem puder divulgar também a campanha, tá lá na página deles, RNBC, o arroba, aqui no Instagram. Certo? Deixa eu pegar aqui o currículo da professora. Hoje a nossa live vai ser com a professora Lídia Eugênia Cavalcante. Meu computador está dando erro. E o título da conferência é Informação como Direito e Bem Comum. A professora Lídia é professora titular no Departamento de Ciência da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e professora convidada na Université do Québec, Montreal, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp, de Marília, e também pesquisadora do Philab, no Canadá. Professor, então a gente vai para aqueles 30 minutos da sua exposição. Eu vou desativar os comentários agora e a gente volta com eles no final para as perguntas do pessoal, tá bom? Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né, que vocês me fizeram. É uma alegria muito grande estar participando desse projeto que eu acho brilhante. Eu já assisti alguns bate-papos e achei fantástico a iniciativa. Parabéns para vocês por estarem fazendo essa movimentação, né, em torno de conteúdos na área da ciência da informação e de áreas afins. Quero também, inicialmente, mandar um abraço para as pessoas que estão presentes, né? Muitos amigos, muitos alunos, ex-alunos, colegas de profissão que estão participando comigo dessa live. Então, para vocês, o meu grande abraço. Né? Então, a gente vai ter oportunidade daqui a pouquinho conversar um pouquinho, né? Ouvindo vocês, as perguntas. E começar o nosso bate-papo acerca da minha pesquisa, acerca do trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Explicando um pouquinho desse meu lugar de fala, né? Dessa pesquisa, do título que eu coloquei para essa apresentação de hoje, né? Que é a informação como direito e bem comum. Atualmente eu estou no Canadá, vou ficar aqui até fevereiro de 2021, né, realizando pesquisa. Estou como professora convidada do Departamento de Sociologia e venho desenvolvendo uma pesquisa no âmbito mais próximo da questão dos projetos sociais, do investimento social em projetos de diversas áreas, né, principalmente no âmbito das comunidades. Né? Essa pesquisa ela teve esse trabalho que eu venho desenvolvendo, porque não se trata só de uma pesquisa de caráter científico, mas também de uma prática bibliotecária, que eu venho desenvolvendo há mais ou menos 10 anos, uma década, né, com os projetos de biblioteca comunitária, acompanhando as bibliotecas comunitárias, contribuindo com metodologias para a implantação dessas bibliotecas comunitárias. E dentro dessa perspectiva, nós começamos a pensar a biblioteca comunitária de uma forma mais ampla, dentro da questão do desenvolvimento local, a questão do empoderamento das comunidades em torno do acesso à informação, e não só do acesso, mas também da produção da informação, da produção de conhecimento. Como que as comunidades elas podem
elas mesmas produzirem conhecimento diante daquilo que elas precisam, né, das necessidades que elas têm. E nesse momento, mais do que nunca, nessa época de pandemia de Covid, isso se torna cada vez mais necessário. Ontem eu assisti a live do professor Ronaldo Ferreira e ele falando de fake science, um tema extremamente importante nesse momento, né? Lembrando a questão de que ele tratou a questão da popularização da ciência nas redes sociais. Uma das coisas que eu venho refletindo muito justamente sobre isso, de como que a informação e a ciência ela tem que estar mais próxima das comunidades, né? Como é que a universidade ela pode ser esse espaço de diálogo entre a comunidade, né, entre os saberes e entre o conhecimento que é produzido dentro das universidades. Então, isso, para mim, é uma preocupação muito grande, né? E a gente vai vendo que, no momento que nós estamos vivendo, isso se torna cada vez mais atual, se torna cada vez mais importante. Nesse sentido, né, o trabalho que eu desenvolvo aqui é também um trabalho com comunidades. A gente tem desenvolvido atividades de pesquisa e de prática num laboratório que se chama Laboratório de Pesquisa em Filantropia, né, usando aqui, no Brasil, o termo filantropia, por muito tempo, ele foi utilizado como um termo muito relacionado à caridade, né, à questão cristã, a questão mais voltada para uma questão de interesse político. E no Brasil, provavelmente por conta disso, o termo utilizado no Brasil hoje, que é muito comum, é o termo de investimento social. Né? Apesar de que agora o termo filantropia tem tido uma nova vertente, inclusive com algo que é fundamental, que é a filantropia comunitária. Como é que a própria comunidade ela doa o que ela tem dentro da comunidade, principalmente em termos de conhecimento. E aí a gente vai pensar em projetos, por exemplo, como projetos de bancos comunitários, né? As próprias bibliotecas comunitárias. Então, como é que a gente vê esse trabalho que a comunidade faz para que ela possa não só absorver e ter acesso à informação, mas ela possa principalmente produzir essa informação, esse conhecimento de que eles precisam. Né? Então, muita comunidade, nesse momento da Covid, tem feito isso. A gente vê que algumas comunidades elas têm, elas próprias, buscado formas, né, de reinventar uma nova economia dentro da comunidade nesse momento de pandemia, quer seja desde coisas pequenas e simples, como produzir máscaras caseiras, né? Produzir máscaras domésticas. E quando começou a divulgar essa live de hoje, né, esse trabalho que eu iria apresentar hoje nesse bate-papo, né, eu recebi alguns contatos, né, via mensagem, muito interessante, falando de como a informação, pessoas que trabalham em projetos de informação social, como é que tem feito isso, né, e um que me chamou muita atenção, que, aliás, é de um ex-bolsista que me enviou, né, que ele está trabalhando num projeto extremamente importante sobre informação social, que leva em consideração essa produção do conhecimento na própria comunidade, que é o projeto Bike Sonora, que é desenvolvido nas comunidades do bairro da periferia de Sobral, né, que tem o objetivo de comunicar, através de uma bicicleta e de uma caixa de som, informações, vinhetas sobre como se proteger da Covid-19. Né? Então, é a comunidade produzindo informação, é a comunidade reinventando a sua forma de não só se apropriar da informação que é produzida, mas ela também produzir essa informação que ela necessita. Né? Então, diante disso, eu resolvi trazer esse tema da informação como bem comum, né, da informação também como direito, tentando compreender aí o conceito de bem comum, né, que é um conceito muito utilizado por várias áreas do conhecimento, mas a gente pode destacar aqui aquelas que usam mais, né, que trabalham mais com esse conceito de bem comum, como, por exemplo, a própria filosofia, né, que vai discutir a questão do bem comum
como algo relacionado ao conhecimento, relacionado à ciência, relacionado à ideia de felicidade, que a gente pode buscar aí essa questão da ideia de felicidade nas obras de Aristóteles, né, que começou a trabalhar essa questão de pensar a felicidade como um bem comum, pensar a felicidade como um fim, que é o que todos nós desejamos, né? No fundo, tudo que nós queremos é a felicidade. Então, como é que essa felicidade se processa para além do individual, para além do meu bem-estar? Mas como é que ela acontece a partir do meu desejo de comunidade, né? Quando é que eu me sinto feliz de uma forma gregária, de uma forma comunitária? Porque se eu for pensar a felicidade de uma forma individual, eu posso achar que a felicidade, por exemplo, é eu ter um carro do ano, né? Eu morar na melhor área de Fortaleza, por exemplo, né? Meus filhos frequentarem a melhor escola de Fortaleza. Então, essa felicidade individual, ela vai justamente de encontro ao bem comum, né? Ela se afasta completamente desse conceito de bem comum, que é que é um benefício que deve ser para todo mundo, né? Que a minha felicidade ela vai acontecer quando eu percebo que na minha comunidade há distribuição de renda, né? Que há a questão da equidade social é pensada, né? Que a questão da inclusão é pensada, é discutida, e quando eu penso nesse sentido de bem comum, eu vou também trazer daí uma outra relação do conceito de bem comum que está relacionada ao direito, né? Que aí nós podemos pensar questões como, por exemplo, do valor político, valor social, né? E aquilo que vai se aproximar das políticas públicas, né? Como é que essas políticas públicas elas são construídas de modo a fazer com que se pense politicamente o bem comum, né? Se pense politicamente o acesso à informação, a produção de conhecimento e esse desejo de felicidade que não pertence só a mim, mas pertence a toda uma coletividade. E eu vou falar aqui de coletividade no sentido de trazer uma discussão da coletividade no âmbito da cooperação. Porque se a gente pensar na coletividade de uma maneira, podemos dizer, de uma maneira fragmentada, nós vamos pensar que, por exemplo, as pessoas que estão indo à rua no Brasil pedindo para voltar ao trabalho pelo fim do distanciamento social, é uma coletividade, né? Mas é uma coletividade que não pensa no bem comum. Porque quando eu penso essa coletividade isolada, individualista, sem pensar no bem comum, eu estou produzindo algo que me faz pensar que aquele momento pode parecer que é o que realmente vai me trazer essa felicidade que eu acabei de falar, mas quando eu implico numa situação que leva em consideração que pessoas vão adoecer, que pessoas vão morrer, que o sistema de saúde vai entrar em colapso e que nós vamos perceber que o bem comum, que é a saúde, né, que é a saúde pública, ela não vai conseguir atender as pessoas que ficarem doentes, nós vamos perceber que nós estamos aí fugindo desse conceito de bem comum que eu estou discutindo aqui, né? Então, eu espero que dê para essa primeira parte da minha fala, justamente para clarear essa questão das relações que eu estou fazendo entre o bem comum, entre a questão do direito e a informação, né? Dito isso, a gente pode adiantar um pouco a nossa discussão, né? Caminhar um pouco, né, essa discussão. E eu pensei aqui, eu vou citar aqui um relatório eu estava me lembrando que em 1998, né, a Unesco ela produziu um relatório que é um relatório sobre a educação, né, que seria educação, um tesouro a descobrir, do Jacques Delors, e nunca foi
tão atual essa discussão de 98 e esses pilares que foram produzidos nesse relatório como naquela época, que seria aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Né? Então, o sentido da palavra convivência hoje, o sentido da palavra fazer, de conhecer, de ser, de mostrar quem somos, né? Nunca foi tão importante. Eu li um texto essa semana que falava, em relação a esse momento que nós estamos vivendo, que nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Né? E ao estarmos nessa tempestade, vai indicar e vai mostrar que os barcos são diferentes. Né? Qual é o barco em que eu me encontro nesse momento? Né? Alguns barcos eles estão em zonas de conforto, né? São pessoas que estão privadas de sair de casa, mas estão em suas confortáveis casas, né? Estão com uma assinatura do Netflix, estão com a internet, né? Estão com todas as condições de atravessar essa tempestade de uma forma mais amena. Né? Mas uma das coisas que a gente vem discutindo muito é que como atravessar essa tempestade, por exemplo, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Né? Como você produzir aulas remotas para pessoas que não têm acesso à internet. Então, são pontos a serem destacados que a gente precisa pensar bastante e buscar entender, a partir dessa proposta desenvolvida por esses 4 pilares da educação contemporânea, como é que nós, docentes, estamos pensando nessa educação? Qual é a nossa contribuição efetiva para que nós tenhamos políticas públicas que possam pensar essa educação de uma forma que não privilegie apenas aqueles que estão em determinados barcos da nossa sociedade. Né? Então, que a gente possa pensar nisso. E, a partir desse relatório, a Unesco também solicitou ao Edgar Morin também um documento que se tornou livro. E você... desculpa a garganta, porque aqui, por conta dos aquecedores, é muito seco. Então, a garganta ela fica o tempo inteiro reclamando quando a gente precisa falar um pouco mais. Então, bom, então o Edgar Morin ele vai falar que para essa educação há 7 saberes que são necessários para a gente discutir, para a gente aprender. A primeira delas é as cegueiras do conhecimento. Né? Nós vivemos hoje um momento em que o conhecimento, o sentido de conhecimento, ele parece ter sido deturpado. E, principalmente, o sentido da ciência, a importância da ciência nesse momento. Né? Outra coisa também a destacar, também desses 7 saberes, é a necessidade de ensinar a condição humana. Né? Qual é a nossa condição humana nesse momento planetário? Né? Quando a gente para pensar que as pessoas no Brasil estão em isolamento social, eu aqui estou isolada na minha casa, né? Nós temos isolamento em todas as partes do mundo, o mundo inteiro está vivenciando algo que é fruto da globalização. Né? Que viajou, né? Um vírus que viajou de avião, né? Um vírus que saiu da China e percorreu o mundo inteiro, né? E que fruto desse movimento, porque a nossa vida é um movimento, né? Então esse movimento que se dá, né? Esse movimento que acontece em torno da globalização, ela vem nos ensinar que nós precisamos desenvolver uma condição humana de humanização planetária que precisa enxergar para além da nossa condição pessoal. Né? Que a condição humana ela vai além da minha condição pessoal, ela vai além da minha condição familiar, mas ela vai envolver todas as pessoas que estão ao meu redor.
tanto ao meu redor proximamente, como ao meu redor planetariamente nesse momento, por vivermos o mesmo problema que é o problema da Covid. E daí isso vai também nos levar a outros pontos que o Mohan traz, que é a questão de enfrentar as incertezas, né? Nós não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda, ensinar compreensão, compreender os diferentes, né? Compreender as necessidades que cada um tem nesse momento, e uma ética do gênero humano. Claro que o conceito de ética é um conceito extremamente complexo, né? Que a gente não tem como discutir aqui, não é a nossa, a nossa questão, mas pensar a ética do ponto de vista, né, da moral, do respeito, dos valores, né, de questões que nos aproximam dessa condição humana, né, dessa identidade terrena que nós seres humanos temos. Né? Então, esse ponto aqui eu gostaria de destacar, e gostaria de destacar também uma outra obra do Edgar Morin, que eu gosto muito, que se chama Como Viver em Tempo de Crise. Né? Então, essa obra do Edgar Morin, que ele escreveu juntamente com Patrick Vivire, e ele que são duas partes, vai falar como entender o mundo que nos espera, né? E o que faremos com a nossa vida. Então, são duas questões que são propostas no livro, que na realidade, nesse momento, são questões propostas a todos nós. Né? Como é que a gente vai entender o mundo que nos espera, o que nos espera pós-pandemia. Né? Algumas pessoas dizem, será que nós vamos voltar à normalidade? E aí eu pergunto, que normalidade? Né? Será que nós podemos chamar de normalidade algo que tem a ver com desigualdade, né? Que tem a ver com vulnerabilidade social, né? Que tem a ver com destruição das nossas florestas, que tem a ver com não proteger os nossos povos indígenas. Então, o que é normal? Né? Então, a gente pensa o que é normal em relação a isso. E as crises, como diz o Edgar Morin, as crises são ambivalentes e geradoras de incertezas, né? Mas também elas podem estimular a busca de soluções, que é a reinvenção, né, de cada cidadão, de cada pessoa no seu dia a dia, no seu cotidiano, como a gente tem visto nas comunidades. Nas comunidades, elas estão tentando reinventar sua forma de viver nesse momento de pandemia, especialmente pela dificuldade de acesso ao poder público, né? Como o poder público tem estado presente em situações de vulnerabilidade social, especialmente nos países mais pobres que estão enfrentando a pandemia. Né? A outra coisa também, né, que o Edgar Morin vai falar é sobre a questão da compreensão do conceito de complexo, né, que é aquilo que é tecido junto. E o bem comum é algo que é tecido junto. Né? Como é que a gente tece uma sociedade, como é que a gente tece uma comunidade, que a gente possa pensar que o meu direito é um direito de todos, assim como o meu dever. Então, esse sentido de comunidade provavelmente possa salvar muitas vidas. Né? Quando eu sei que o que se sabe acerca da pandemia é que o distanciamento social é uma possibilidade de não termos um aumento na contaminação comunitária, e eu faço a minha parte e eu respeito o isolamento, eu estou dando a minha contribuição para que a gente possa diminuir, né, os índices de aumento da Covid no Brasil. E outros países também, certamente, que a forma de tratar tem sido a mesma. Né? Bom, então, dentro dessa questão, né, desse pensamento acerca das discussões sobre o sentido de comunidade, né, o sentido de bem comum, a gente vem desenvolvendo algumas atividades, algumas questões mais práticas, mais próximas da
da comunidade, que é o trabalho de tentar fazer com que as pessoas entendam o conceito de informação, que é um conceito de informação solidária. Né? O que é informação solidária? Seria aquela informação que é tecida junta e que o que eu aprendo, o que eu sei, o que eu produzo em termos de informação, eu posso doar, né? Eu posso trocar, eu posso fazer com que aquela informação situada dentro do contexto comunitário possa, de alguma forma, transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, dentro desse conceito de informação solidária, nós vamos pensar que a informação ela precisa ser não só acessada, propagada, mas ela precisa também ser produzida pelas pessoas que dela necessitam. Né, que é o que a gente pensa sobre a popularização da ciência. Ora, se a ciência não chega na comunidade, não chega para os jovens, não chega para aqueles que dela precisam, como é que eles vão entender a importância dessa ciência dentro de um contexto de pandemia, por exemplo? Né? Então, um dos trabalhos que eu estava fazendo aqui, antes de começar, porque agora o trabalho está de caráter muito mais teórico, né? Um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui é o trabalho nas comunidades, né? Nas comunidades de Montreal, porque aqui nós também temos um índice de vulnerabilidade social, obviamente não na mesma dimensão e não da mesma forma como no Brasil, né? Mas temos um contexto de vulnerabilidade social em que há essa necessidade de discussões, né, de aprimoramento do conceito de informação, até mesmo no sentido de discutir o bem comum, como a informação na comunidade, seja ela uma comunidade brasileira, seja uma comunidade de Fortaleza, do Rio de Janeiro, seja uma comunidade aqui em Montreal, necessita dessa discussão do bem comum. A escola é um bem comum, o SUS é um bem comum, a biblioteca comunitária é um bem comum. O que é comum a essas pessoas e o que é um direito delas? Né? Então, como lutar por esses direitos, como compreender, como refletir, e isso se dá principalmente no terreno do diálogo, né? Da dialogicidade e da politicidade, como discute Paulo Freire esses dois conceitos, né? E quando você junta colaborativamente, dialogicamente, para discutir de forma dialógica o conceito de informação, você escuta coisas maravilhosas da comunidade. Né? Você escuta o que eles compreendem, porque eles falam para ele do que eles desejam, do que eles necessitam. Então, é preciso que a universidade se aproxime das comunidades nesse sentido, né? De ouvir o que as comunidades precisam, do que elas constroem, do que elas produzem, para que a ciência ela possa ser produzida também a partir desses saberes, né? E que é muita coisa. Quando você desenvolve um trabalho comunitário, você percebe o quanto você aprende, né? Você começou falando sobre a rede de bibliotecas comunitárias no Brasil. A biblioteca comunitária no Brasil é um fenômeno incrível. Né? Quem conhece, quem de alguma forma desenvolveu ou desenvolve algum tipo de trabalho com bibliotecas comunitárias no Brasil, fica impressionado a importância desse trabalho, né? Como é que ele é desenvolvido, né? Como as pessoas se empoderam desses projetos. E o mais importante é que as pessoas elas saibam que são bibliotecas comunitárias a partir daquilo que elas acreditam que seja uma biblioteca comunitária. Não de uma forma imposta, né, mas uma forma decidida pela comunidade. Então, isso é que é importante, né? Esse desejo de produção do conhecimento a partir do que é produzido em comunidades. Né? Então, já vi aqui que os meus 30 minutos se esgotaram, né? Tenho tempo para as perguntas. Se quiser encerrar, professora, fica à vontade. Eu vou abrir aqui os comentários, é o tempo do pessoal mandar as perguntas. Já chegaram algumas antes pelo box. Você quer completar mais alguma coisa? Bom, então, pensar nisso, né? Pensar como diz Edgar Morin, que o complexo, e que é o que nós vivemos atualmente, que essa complexidade é tecida junto, né? É um tecer junto, e que se a gente não se unir,
né, de forma a desenvolver esse tecido social colaborativamente, nós teremos muito problema. Né? Então, e aí, ainda para utilizar uma palavra também desse autor, que é a questão da metamorfose. Chegou aquele momento de transformação. Né? A gente tem que se reinventar, a gente tem que se transformar, que é para que a gente possa realmente compreender qual é o nosso papel enquanto educador, enquanto bibliotecário, né, enquanto professor, como ser humano, como mãe, como pai, né, como cidadão, cidadã, como é que a gente vê o nosso papel dentro da sociedade no momento. Então é isso, eu aguardo. Professora, a gente agradece, né, que você também prontamente atendeu o convite. Como eu já tinha falado, a gente abriu um box anteriormente nos stories. Pessoal, pode ir mandando perguntas que o pessoal da equipe está anotando. Eu vou começar pelas perguntas daqui, mas a gente vai alternando. Aí a primeira pergunta que chegou foi: você acha que os cursos de biblioteconomia têm destacado essa questão da informação como bem comum para os estudantes? Olha, eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais essa temática, discutir muito mais isso, e desenvolver isso muito mais dentro das comunidades, né? Não só discutir isso em sala de aula, mas trabalhar em comunidade. Né? Nossos estudantes precisam perceber a relação entre o fazer bibliotecário e o cotidiano desse fazer profissional, né, que vai acontecer no terreno da prática das bibliotecas públicas, das bibliotecas comunitárias, dos centros culturais, dos movimentos sociais. Então, eu acredito que ainda há poucas iniciativas de projetos sociais ligados a disciplinas do curso que tenha esse caráter mais social. Né? Nesse caso, eu posso falar principalmente pelo curso de biblioteconomia da UFC, que é do qual eu faço parte, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com esse trabalho social, com o trabalho voltado para as comunidades. Alguns projetos, há uma característica muito forte do nosso departamento, que são professores com doutorado na área de educação, na área de sociologia. Então, eu acho que essa formação também traz esse perfil, né, de um trabalho social, mas eu acredito que nós temos muito que desenvolver ainda, não é o suficiente, né? Nós precisamos desenvolver bastante esse trabalho de aproximar o curso de biblioteconomia das comunidades. Sim, tem uma pergunta que se relaciona aqui também aos cursos que chegou pelos comentários. Professora, como o ensino, a pesquisa e a extensão vêm dialogando acerca do lugar da informação no contexto da vulnerabilidade social? Olha, a pergunta é extremamente pertinente, né? Esse diálogo é extremamente necessário, tem que haver. Nós precisamos entender que o ensino não se dá, que a aprendizagem não se dá só na sala de aula. Né? Nós precisamos, o curso de biblioteconomia, por ser um curso da área de ciências humanas e sociais aplicada, é uma formação que precisa que haja esse contato maior com a sociedade. Né? Então, as nossas pesquisas, elas, obviamente, claro que isso vai depender muito do caráter de cada pesquisa e da vertente de trabalho de cada pesquisador. Mas eu entendo que quanto mais pesquisas a gente desenvolver, unindo a extensão, o ensino, a próxima comunidade, certamente os nossos alunos poderão aprender muito mais, poderão sair da universidade com um pensamento mais colaborativo e entendendo o seu lugar na sociedade. Né? Como é que você vai trabalhar essa questão da convivência e da aprendizagem na sociedade? Né? Dentro dos meus projetos de extensão de pesquisa, há sempre essa vertente de levar os alunos para as comunidades, de trabalhar com eles questões de caráter comunitárias, né? Que possa discutir essa aproximação entre ensino, pesquisa e extensão. Sim, uma outra também dos comentários. No contexto da biblioteca universitária, como o bibliotecário pode trabalhar a informação no sentido do bem comum?
As universidades, especialmente as universidades públicas, né, que elas têm essa relação muito próxima com a comunidade, a gente vai ver que é possível, sim, desenvolver, mas uma coisa que eu sinto falta, que eu acho que a gente pode aprimorar, é a relação entre as bibliotecas universitárias, né, e os cursos de biblioteconomia. Né? Como é que a gente faz para aproximar o diálogo entre a biblioteca universitária e o curso de biblioteconomia, não só aproximando o diálogo, mas percebendo que ambas as instâncias podem desenvolver trabalhos colaborativos. Né? Como é que a gente traz a experiência do docente de sala de aula, da pesquisa científica, para uma extensão que possa envolver a biblioteca comunitária no bem comum, ou a biblioteca universitária no bem comum, até porque a biblioteca universitária também é uma instituição de instância pública, né? Então, esse envolvimento comunitário, ele pode acontecer também, inclusive, dentro da própria universidade. Nós que somos docentes de universidades públicas, nós sabemos que nós cotidianamente lidamos com estudantes de alta vulnerabilidade social, né? Principalmente dentro da área de ciências humanas, e isso pode ser visto dentro da própria universidade, né? Como é que nós lidamos no dia a dia com nossos alunos, com o público da universidade, com o público da biblioteca, que já em si passa por um estado de vulnerabilidade social. Eu e meu colega, professor Hamilton Tabosa, estamos concluindo uma pesquisa que é um diagnóstico sobre evasão no curso de biblioteconomia, e um dos motivos que nos deixou assim bem preocupados é que um dos motivos que leva à evasão do curso, ao abandono, à saída prematura do curso, é a depressão e a ansiedade, né, dos alunos de biblioteconomia. Então, isso nos leva a precisar repensar algumas coisas dentro do contexto, porque se esse resultado de pesquisa foi obtido antes da pandemia, eu imagino que a situação tende a piorar pós-pandemia. Né? Então, nós como docente e como bibliotecário, nós temos essa responsabilidade social de compreender as necessidades dos alunos, né? de entender a necessidade dos alunos, não só dentro da sala de aula, né? Mas como é que está o seu estado de vulnerabilidade social, porque certamente isso vai afetar a permanência desse aluno e a conclusão do curso. Né? Então, são alguns pontos que a gente precisa discutir, porque muitas vezes a nossa comunidade, né, o nosso bem comum está dentro da sala de aula, está dentro da própria universidade, e às vezes a gente não enxerga. Sim, eu vou juntar uma pergunta que eu já tinha feito antes aqui com a que o pessoal fez agora, que eu acho que tem a ver. Qual o papel das políticas públicas na discussão sobre informação como direito e como bem comum? E aí a que chegou foi, nesse viés de informação como direito, como você analisa a atuação dos órgãos governamentais nas três esferas do governo, já que a Lei 12.244 de 2010 ainda não foi aplicada? Bom, aí eu vou devolver com uma pergunta. A pessoa que fez essa pergunta, quer que eu responda antes do governo atual ou no governo atual? Porque são duas realidades completamente diferentes, né? Então, dentro dessa questão, na última década, né? Na última década, excluindo-se os 2 últimos anos, a gente viu um crescimento muito grande de políticas públicas voltadas para questões importantes dentro da universidade, como, por exemplo, a implantação do REUNE, né, que foi um projeto de governo que ele trouxe muita mudança para a educação superior pública brasileira, e com ele outras questões de políticas públicas para a universidade que foram sendo trazidas, como, por exemplo, né, em termos de políticas públicas de direito à informação, do bem comum, a questão da assistência a estudantes em vulnerabilidade social,
o aumento de bolsas de monitoria, de iniciação científica, de extensão, né? Mesmo restaurantes universitários, a criação de novas universidades, de novos campi, o surgimento de novos cursos, né? Então, tudo isso nós vamos perceber que foram políticas públicas que trouxeram uma discussão maior para o bem comum, né? Que a questão do direito à universidade cresceu muito, tanto é que nós tivemos uma diminuição no índice de evasão, né? Então, agora, nós vamos precisar compreender e analisar e estudar as mudanças e as relações com políticas públicas, provavelmente de uma nova forma a partir de agora, né? O que é que vai acontecer nos próximos 5 anos, por exemplo, porque nós temos aí diferentes fatores, né, que vão estar presentes, né, nesses estudos. Né? Mudanças em políticas públicas, né? A própria questão da pandemia, a vulnerabilidade econômica que a pandemia vem trazendo também. Então, há vários pontos que vão precisar ser estudados, e aí a gente não tem como saber o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 3, 4 anos. Né? A gente está correndo o risco, aí, por exemplo, de ver o Brasil retornando, né, ao mapa da fome. Né? Então, são situações que realmente nos angustiam, não só como pesquisadores, mas também como docentes, como educadores, né, que vivenciamos a aproximação de um trabalho comunitário, de um trabalho com as ciências humanas. Então, são angústias que os docentes sentem, né, e que não pode estar somente no âmbito da pesquisa. Né? A gente precisa ir ouvir os sujeitos sociais, a gente precisa fazer com que a voz deles seja ouvida dentro das universidades, que esse bem comum possa se transformar em políticas públicas. Né? E, como vocês sabem, todos os dias nós estamos vivenciando uma batalha por dia. Né? Cada dia uma batalha, que é isso que a gente tem percebido. Né? Então, o que a gente pode dizer é: vamos continuar firme e forte como ativistas dessa questão de compreender a informação como bem comum, né, como ativista dos direitos da pessoa humana e de respeito a essa inserção e empoderamento das comunidades, das pessoas, nesse direito à informação. Sim, a próxima pergunta acho que foi de uma ex-aluna, porque ela escreveu assim: vi sua fala refletida nas práticas dos seus projetos de extensão de perto, quando aluna. Desta forma, pergunto: o que você tem percebido de recepção destas comunidades? Olha, quando eu comecei com os projetos de bibliotecas comunitárias em 2009, ou seja, há 10 anos, né, próximo de fazer 11 anos, que quando a gente ia para as comunidades e as pessoas não sabiam sequer o que era uma biblioteca comunitária, mas sabiam que queriam uma biblioteca comunitária em suas comunidades. Ou seja, algumas pessoas diziam assim: como que você vai fazer biblioteca comunitária na comunidade e por aí vai, biblioteca... Então, quando a gente chegou, não houve surpresa, porque a gente já tinha esse pensamento de que a comunidade, ao compreender o que era uma biblioteca comunitária, eles queriam muito. Né? Então, a gente vê hoje que nós temos aí um projeto de biblioteca comunitária no Brasil excepcional, incrível. Né? Então, quando você envolve a comunidade em ações de desenvolvimento local, com criatividade, que eles se sintam partícipes, né? Certamente funciona bem. Né? Então, eu nunca vou me esquecer de uma biblioteca que a gente trabalhou para a sua fundação, em um município de Fortaleza, e quando, na inauguração da biblioteca, né, oficialmente, uma pessoa, um morador da comunidade, que à época ele ajudou literalmente a construir a biblioteca, porque ele ajudou a pintar as paredes da biblioteca, e ele chegou perto de mim e perguntou:
Professora, a senhora sabe quando foi a primeira vez que eu entrei numa biblioteca? Eu disse, não, não sei. Quando foi? Ele disse, foi nessa biblioteca aqui. Foi nessa biblioteca que eu ajudei a construir. Para mim isso foi tão forte, porque o sentido de construção aí vai muito além de ajudar a pintar as paredes da biblioteca, né? Vai no sentido de construir para aquela comunidade conhecimento, né? Aquela biblioteca sem paredes, mas que é uma biblioteca que tem a cara de cada morador da comunidade, né? E ano passado eu tive a grata satisfação de ir para essa biblioteca para comemoração dos seus 10 anos. E vocês não imaginem a alegria de ir num sábado à noite, né? Na pracinha da comunidade, para os 10 anos da biblioteca, está lotada de jovens, de crianças, de comunidade, dizendo poemas, cantando, fazendo teatro, e você vê, puxa vida, isso aqui nasceu de um sonho não só da universidade, mas de um sonho da própria comunidade, né? Então, quando você vê que os projetos eles acontecem, os projetos de extensão acontecem, eles têm essa continuidade porque a comunidade quer, a gente percebe que o trabalho que a gente está fazendo não é em vão, né? Então, é muito importante saber disso, é muito importante ter esse retorno das comunidades. Sim, outra pergunta que chegou aqui foi: uma visão objetivada pelos equipamentos de direito e da legislação das bibliotecas como concessionárias do direito à informação, stricto sensu, inviabiliza um projeto maior de mediação de informação? Olha, eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Você quer que eu repita, professora? Não, eu ouvi a pergunta, eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Mas talvez eu vá pegar aqui na questão das palavras-chave do que foi perguntado, que é a questão da mediação, né? De como esses projetos eles trazem na sua realização uma questão da mediação, tanto da mediação cultural, como a mediação da leitura, como a mediação que se dá entre os sujeitos daquele processo, né? Então, nós começamos a desenvolver projetos de bibliotecas comunitárias, pensando inicialmente muito na leitura literária, né? Na aproximação do leitor com o direito à leitura, né? De ter acesso ao livro, de ter acesso à leitura. E nós fomos nos transformando a partir desse pensamento, né? Porque a biblioteca comunitária ela não se restringe à leitura. A leitura literária ela é uma prática fundamental e isso modifica muito a vida das pessoas na comunidade para que elas possam compreender também esse valor da informação na comunidade para além da leitura literária, mas a leitura envolvendo questões políticas, questões sociais, questões culturais, questão da saúde, né? E que as pessoas possam entender que a biblioteca comunitária ela não é esse lugar em que o poder público vai poder agir com interferência, né? O poder público não vai agir com interferência nas bibliotecas comunitárias. Pode contribuir, pode dialogar, mas o empoderamento realmente é da comunidade. Aqui, por exemplo, nós temos uma questão que nós temos bibliotecas em todos os bairros, né, aqui em Montreal, mas são bibliotecas públicas em comunidades, né, que é um conceito que diverge um pouco do conceito de biblioteca pública, de biblioteca comunitária, por exemplo, no Brasil. Sim. Professora, quais os maiores desafios que a senhora percebe que nossa profissão passará pós-pandemia? E são muitos, muitos, muitos desafios, né? Nós vamos ter que efetivamente repensar a forma que nós lidamos com a educação, a forma como nós lidamos com o conhecimento, a forma como nós lidamos, por exemplo, com as atividades remotas, a forma como nós lidamos com a fake science, com as fake news, né? A nossa responsabilidade com a informação vai ter que mudar muito, né? Nós vemos agora que a informação nunca foi tão importante.
né? A gente vê que há uma necessidade imensa de letramento informacional, né? Que as práticas desse letramento, de como a gente recebe as informações, ela é fundamental, né? Porque a gente vê, por exemplo, pessoas que cometeram absurdos em relação à não compreensão da informação sobre o coronavírus, né? Pessoas, inclusive, que chegaram a morrer, pessoas que morreram porque não souberam como compreender uma determinada informação que era passada. Por exemplo, pessoas que ingeriram álcool, pessoas que ingeriram desinfetantes e por aí vai, ocasionado por uma forma de não compreensão da informação. Então, a nossa profissão, ela tem um papel importantíssimo nisso. Sim. Tá, a gente ainda tem 9 minutos. Vou fazer mais dois, eu acho. Professora, as vozes implicadas dos sujeitos de uma comunidade e seus conhecimentos se fazem presentes na construção de pautas curriculares? Com certeza, com certeza. A gente, cada vez mais, né? Então, a educação, ela tem que ser uma educação que esteja próxima dos sujeitos para quem ela é feita, né? Então, para que eu possa, por exemplo, desenvolver um projeto pedagógico, né? Um processo de formação dos estudantes, eu não posso aplicar uma fórmula massiva, né? Eu não posso aplicar um projeto que seja global para situações particulares, né? Para situações individuais. Então, é muito importante que os projetos pedagógicos eles tenham uma aproximação muito grande com a comunidade. Isso eu digo até em relação aos projetos pedagógicos dos cursos, não só do curso de biblioteconomia, mas outros cursos da universidade, que precisa dialogar com seus alunos, que precisa dialogar com a comunidade, né? Que não há como você implantar um projeto pedagógico sem levar em consideração esses fatores e os seus atores, né? O que a gente tem em comum são as diretrizes, o que você precisa ensinar, o que se deve ensinar, mas a forma como isso vai acontecer, as práticas que serão desenvolvidas, elas têm que estar realmente relacionadas com o fazer cotidiano da comunidade a qual essa escola ou universidade está inserida. Sim, uma que já tinha chegado antes e eu acho que você comentou um pouco na live, mas achei também interessante. Uma vez que a palavra informação tem muitos significados, você destacaria algum desses conceitos de informação que seja menos voltado para algo técnico ou mecânico e mais voltado para o social e para a comunidade? Com certeza, né? Vou destacar aqui o conceito de informação social, né? O conceito de informação social que é pautado, por exemplo, nas ideias de Paulo Freire, né? Que é aquela informação que nasce no terreno da sociedade, né? Que nasce a partir do diálogo, da compreensão de um conceito de dialogicidade, de politicidade, e que trabalha e discute a questão do paradigma social da informação, né? A gente, que é algo que a gente escuta bastante no curso de biblioteconomia. Então, essa informação social, ela precisa ser discutida, trabalhada de uma forma que não apenas conceitual, mas a partir de vivências, né? O que é que eu compreendo em termos de informação social, né? Como é que essa informação se desenvolve, se desenrola no processo do cotidiano, que está relacionado, por exemplo, com informação solidária, com informação no âmbito da cultura, né? Das práticas de leitura, né, do letramento informacional. Então, esse conceito de informação, que é o conceito de informação social, né, adjetivado, tem uma relação muito forte com essa prática do cotidiano, né, do que é desenvolvido, de como eu posso me apropriar dessa informação para o bem comum. Eu posso me apropriar dessa informação, por exemplo, para produzir dentro da minha comunidade hortas comunitárias, né? O turismo comunitário, por exemplo, que a gente tem falado que é algo que tem acontecido muito nas comunidades atualmente. Como é que eu posso produzir uma economia solidária dentro da comunidade?
Sim, acho que dá tempo de mais uma rapidinho. A gente tem 4 minutos. Quais são os cuidados que devemos ter ao produzir informações? Quais são os desafios atuais da apropriação da informação? Olha, eu não sei se a palavra seria cuidado. Talvez a palavra fosse responsabilidade, né? Qual a nossa responsabilidade, não só em produzir conhecimento, mas também em tornar acessível, divulgar esse conhecimento, né? Qual é a nossa responsabilidade dentro das nossas redes sociais, né? Qual é a nossa responsabilidade como profissional, como é que a gente checa, por exemplo, a veracidade de uma informação, né? Como é que uma informação pode ser repassada sem que ela cause um prejuízo, sem que ela cause um dano maior para a sociedade. E isso não diz respeito somente a nós bibliotecários ou bibliotecárias. Isso diz respeito, por exemplo, a nós como cidadãos e como cidadãs. Né? Qual é o meu compromisso, né? Eu, Lídia, qual é o meu compromisso de checar, por exemplo, a veracidade de uma informação antes de repassá-la numa rede social? Até porque, se você pensar, determinadas pessoas, elas possuem um nível de responsabilidade social muito maior, porque elas são formadores de opinião. Né? Então, se eu, como professora, divulgo uma determinada informação, essa informação precisa ser verídica, porque muita gente vai acreditar. Então, tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu dissemino. Professora, a gente ainda tem 2 minutos. Eu de novo quero agradecer a sua participação, enfim, seu envolvimento e ter disponibilizado a fala. Quero lembrar a todo mundo que amanhã a live vai ser com o professor Pedro Andretta, da Universidade Federal de Rondônia, sobre mediação e mediação cultural, que também tem um pouco a ver com essa live. E eu deixo esses 2 minutos finais para sua fala final, uma mensagem que você queira mandar para a gente aqui. Olha, primeiramente eu quero agradecer, né? Concluir aqui agradecendo. Vi aí que tem muita gente conhecida, muita gente querida participando dessa live, então obrigada a todos vocês que participaram. Estou com saudade, saudade de casa, saudade do Brasil, saudade da praia, saudade do mar, saudade das bibliotecas, enfim, são muitas saudades, mas também entendendo que nesse momento é um momento de que a gente tem que aproveitar para ensinar o que nós sabemos, né? E aprender também aquilo que nós precisamos aprender. Então, muito obrigada. A gente que agradece de novo, lembra essa live de amanhã. Então, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado, professora. Eu encerro aqui. A live vai ficar salva nos stories por até 24 horas, tá bom? Para quem não conseguiu ver. Um beijo e boa noite.